Sejam bem-vindos a mais um Fala Nath. Aqui eu falo, mas o meu convidado fala muito mais. Acabei de inventar isso, gostou? É o seguinte, hoje nós temos uma convidada muito especial. Ela que é mãe de 2, psicóloga especialista em reprodução humana, psicanalista. Ela que faz o melhor arroz de camarão das galáxias. Ela é a Valéria! Uma salva de palmas pra ela! Seja bem-vinda ao Fala Nath. Obrigada. Detalhe! Ela é minha mãe. Alguém tinha percebido? Não. Então, bacana demais esse projeto do Fala Nath, bem parecido com você, né, que você quase não fala. Quase não falo. E hoje, o que nós vamos falar? Eu pensei da gente contar um pouco da história, apesar de termos muitas histórias aí pela frente, mas eu pensei da gente contar um pouquinho sobre Maria Laís. Quem é Maria Laís? Quem é Maria Laís pra você, Valéria? Então, Dona Laís é minha mãe, e a minha mãe casou muito jovem, teve 5 filhos, encontrou o meu pai, minha mãe é de Goiás, o meu pai é carioca, filho de carioca, e a minha avó paterna também é de Goiás. E eles se casaram, tiveram 5 filhos. E o meu pai... Peraí, só um adendo. Eles tiveram 5 filhos. Dentre esses 5 filhos, uma gestação gemelar. Né? É importante dizer isso, né? Porque gestação gemelar não é fácil. E minha avó, além de tudo, muito criativa. Os filhos gêmeos é Antônio Carlos e Carlos Antônio. E tiveram esses filhos. E meu pai trabalhava como diretor do Tribunal Regional Eleitoral. E tinha muitos conhecidos. E era amigo de um juiz de menor. E antigamente era muito mais fácil, mas as crianças que eram deixadas em creches, abrigos, não podiam ficar muito tempo porque não tinham lugar. E eram levados para a FEBEM. E esse juiz de menor ligava para o meu pai e falava: o senhor não quer adotar uma criança que vai ser levada para a FEBEM? E ele falava: não, adotar não, mas eu posso ficar com ela em casa até arrumar alguém que a adote. E a minha mãe fez isso com 10 crianças, 10 meninas. Então, a minha mãe, além dos 5 filhos, ela criou mais 10 meninas e todas estudaram, conviveram com a gente. Na minha casa, os quartos tinham beliche, porque não cabia essa quantidade de meninas, né? Eu tenho 3 irmãos homens, os 3 dormiam no mesmo quarto e os outros quartos eram divididos com beliche com a mulherada. E a minha mãe sempre cuidando de todas elas, brava, exigente, e cada uma tinha uma função em casa para poder auxiliar. Mas qual era a sua função, Valéria? A minha função era arrumar a minha cama e a cama da beliche de baixo. Eram muitas mulheres, então não precisava fazer muito. E como eu era mais nova, a minha função era uma tarefa mais fácil. Mas, abaixo de mim, ainda minha mãe conseguiu pegar mais uma filha adotiva, que foi a última que ela pegou. Mas a minha mãe, nessa época, ela já estava na cadeira de roda, ela teve tumores na coluna e foi para a cadeira de roda. E essa última, o juiz ligou e ela falou: não, eu não consigo mais cuidar. E aí, mas deixa ela aqui que eu vou ficar com ela uns dias. E chegou uma menininha bem pequenininha, devia ter uns 3 anos, 4, e muito magrinha, com bronquite. E a minha mãe ficou com muita pena, falou: não, vamos cuidar dela. E nós ficamos cuidando dela. E as outras já tinham casado. E eu ainda estava solteira e ela dormia no meu quarto comigo. E a noite toda minha mãe
passava a noite chamando, Valéria, tem que dar xarope pra Fátima. Valéria, levanta, sabe? Tem que dar remédio. Então, eu exerci a maternidade também muito cedo. Eu devia, nessa época, ter uns 17 anos, mais ou menos. E a Fátima era muito pequenininha e dormia comigo no meu quarto. Então, e todas elas, nós convivemos até se casarem, terem filhos. E as festas natalinas da casa da minha mãe, de final de ano, eram sempre cheias de netos, de filhos, né? Eram muito Todo mundo comemorados. Ia, Todo mundo ia, reunia. E assim, mesmo com todas as dificuldades, né, que ela teve, porque quando ela teve os tumores na coluna, acabou que ela ficou impossibilitada de andar, né? Ela teve também o seu lado direito paralisado, né? Ela não movimentava com a mão. Eu lembro, né, obviamente, quando eu a conheci, quando eu nasci, ela já era cadeirante, ela já estava na cadeira de roda, então a gente conviveu sempre com ela na cadeira de rodas, né? E mesmo com a dificuldade da cadeira de rodas, eu não lembro dela reclamar de nada. Pelo contrário, assim, ela queria escrever a lista de compras. Eu lembro dela colocar a caneta, né? A mão dela ficava sempre fechada, ela colocava a caneta na mão e tentava escrever, né? Com a mão direita, que a mão direita dela era paralisada. E ela, quando tinha o Natal na casa dela, que era aquela fartura de comida, ela na cadeira de roda ia pro fogão e ela fazia a comida favorita de cada neto. É verdade. E era mousse de chocolate pra mim, e era manjar de coco pra não sei quem. Então, mesmo com essa dificuldade, né, que ela teve durante a vida, ela, de fato, não arregou, não. Não. A Laís era violenta nisso. Era uma mulher muito guerreira, muito forte. E com todas as dificuldades, porque depois ela teve um câncer de mama também, né? E eu me lembro bem que é um episódio que me marcou muito, que após a cirurgia, a mastectomia... Que é a retirada completa da mama, né? Isso. Ela ficou na minha casa por uns dias e eu muito preocupada, porque, nossa, ela vai se sentir mutilada... Que ela sempre foi muito vaidosa, Foi muito vaidosa. E aí saí, comprei sutiã com enchimento de um lado e maiôs. E cheguei em casa e falei, olha, mãe, vai ser bacana, a senhora vai usar, não vai dar para notar que fez a mastectomia. E ela falou, o que é isso, menina? Não preciso disso, não. Eu não tenho esse problema. Eu tenho o estômago um pouco alto, então ele parece que é o meu seio. Então, eu não vou precisar desses enchimentos. Nunca usou nada, né? Então, nunca usou nada, nunca precisou disso. E o incômodo era mais meu do que dela. E é até interessante essa questão da adoção também, que eu sempre costumo falar que ser pai, ser mãe é uma função de quem a exerce. É uma função de quem elege, nomeia esse filho nesse lugar da parentalidade aí. E a minha mãe sempre fez isso com maestria. Então, é uma pessoa que nós sempre lembramos com muita alegria, com muita graça, porque era muito divertida, gostava muito de passear, de sair. Tinha um motorista e nós tentávamos... ficar policiando onde ela ia, comprei celular várias vezes para ela e ela falava, não quero que vocês fiquem me vigiando, não. Eu quero sair, passear, ia para shopping, supermercado. Igreja, todas as igrejas, todas as religiões. Ela frequentava todas as religiões, todas as igrejas. Todas. Então, uma mulher muito de fé, né? Uma mulher muito forte. E que a missão dela, Freud fala da repetição, e é uma coisa que eu não consegui fazer, foi essa repetição. Eu acho que você repete. Não, porque você de também adoção não. De adoção não. De Mas adotar. de ser uma mulher forte, né? De ser uma... Que também exerce a maternidade com maestria, igual você. Muito obrigada, minha filha. Ela é suspeita. Olha como você me educou bem. Olha, gente. Há controvérsias. Não, mas é uma boa menina. Natália é uma excelente pessoa, uma excelente profissional. E tá aí agora com esse novo projeto.
e que é até complicado, porque se a Globo descobre, nós vamos Ai. perder uma especialista em reprodução. Pois é, gente, eu acho que a Globo tá faltando eu lá, entendeu? Mas falando agora mais ainda da Maria Laís, né, Sim. da famosa vovó Laís, assim, se tivesse uma palavra que você pudesse defini-la, o que você acha que seria? Generosidade. Eu acho que essa é a palavra. Ela tinha um olhar generoso para todo mundo, né? Ela tinha um olhar generoso para os filhos, para as pessoas que eram mais necessitadas. Ela tinha um olhar generoso para os irmãos. Então, eu acho que o que define ela é isso, generosidade. E eu acho que ela era foda, né? E o podcast é meu, eu posso falar foda, então eu posso falar o que eu quiser. Eu acho que ela era bem foda, né? Porque assim, eu não consigo imaginar a avó Laís, igual eu te falei, não lembro dela reclamando de nada, sempre lembro dela muito feliz, mesmo na cadeira de rodas, mesmo com todas as dificuldades. Depois teve o câncer de mama, depois ela perdeu, né, o Vovaldo, que era o esposo dela, de uma maneira muito trágica, né, que ele faleceu atropelado, indo comprar café. Então, assim, a história dela foi baseada em muitas tragédias, de fato, né? Mas que mesmo assim ela estava lá firme e forte, cuidando de todo mundo. Enquanto ela precisava, de fato, ser muito cuidada, mas ela estava ali cuidando de todo mundo com muita generosidade, sempre sorrindo, né? Com um olhar no rosto. Ela tinha uma elaboração muito boa de tudo e a vida dela foi marcada por muitas fatalidades mesmo. Né? Muito jovem, ela teve esses tumores na coluna e ficou 1 ano dentro de um hospital em Brasília, no Sara, e foi operada várias vezes. Então, voltou andando de muleta, depois foi para cadeira de rodas. E era uma mulher muito ativa, muito bonita, que eu me lembro pouco, mas o que eu me lembro é dela jogando tênis, indo para carnaval no Rio de Janeiro, super animada. Casada super com alegre. carioca, né? Então, Que o meu pai detestava o Rio, diga-se de passagem, né? Mas ela adorava. E sempre levava a gente para passar férias lá. E ela era mais animada. Então, a minha infância, a infância dos filhos, né? Foi uma infância cercada de muita animação. Ela fechava a rua para fazer festa junina. E todo mundo a conhecia, os vizinhos. Todos iam em casa, e a festa, e a festa. Não, e nos natais que ela fazia amigo secreto e ela mesma comprava o presente pra todo mundo dar. Ela, gente, a gente vai fazer um amigo secreto. Ai, mas vó, você não avisou, ninguém comprou presente. Não, eu comprei presente pra todo mundo. Ela tinha isso, assim. Então, era muito generosa e tinha uma excelente elaboração do que é a vida, né? Dessas intercorrências. Conseguir tirar o lado bom de cada coisa, né? E a vida apresentou cenários difíceis para ela, né? Que depois, com os filhos, né? Tiveram algumas intercorrências. Então, e ela sempre foi muito forte e tinha um olhar. Ela tinha uma coisa de otimismo demais, né? E às vezes até brigava quando a gente chegava, nossa, reclamando. Ela falava, o que é isso, menina? Nossa, olha que coisa boa, sabe? Isso veio para te ensinar. Então, assim, ela era toda. Acho que a gente puxou isso dela, ó. Eu acho. A repetição de Freud está se dando. E se dá muito em você, né, Natália? Não, porque eu acho que nós somos pessoas otimistas, né? Apesar de realistas, né? Acho que a gente leva um pouco desse otimismo, tanto para nossa profissão, quanto para nossa vida pessoal. Eu acho que isso vem muito dela mesmo. É isso. Né? Que ela... Essa alegria, esse bom humor de colocar sempre essa pitada de bom humor mesmo, né? Nas coisas que a gente faz, até nos erros que a gente comete, acha graça dos erros que a gente comete. E isso é muito bacana, né? Isso é uma ressignificação muito importante para a vida. E eu acho que é isso. E você, minha filha? E o conta, recado, então, que você quer dar aí para os meus seguidores,
para as pessoas que estão nos assistindo em relação à maternidade. Qual foi a lição que você tomou disso, né, da sua mãe, em relação à maternidade? Você levou isso para dentro da sua casa? Eu acho que sim. A minha mãe, apesar de ser uma pessoa alegre, generosa, festeira, ela sempre exigiu muita disciplina. E eu acho que foi isso que eu exigi muito de vocês. Que era a disciplina, o comprometimento, a responsabilidade, que é o mais importante. Então, se responsabilizar pelas suas escolhas. E eu acho que foi isso que a minha mãe me ensinou. Me responsabilizar pelas escolhas que eu faço. Tanto é que eu fiz artes plásticas, enquanto todo mundo queria que eu fizesse direito por causa do meu pai, ou medicina, que era um curso que eu ia ter uma autonomia maior, e, no entanto, eu fiz artes. E ela me apoiou, né? Mas ela falava, você tem que se responsabilizar pelas suas escolhas. E eu acho que é isso que eu tentei transmitir para vocês. Né? Se responsabilizarem pelas escolhas que vocês fazem. E é isso. Obrigada pela sua participação. Acho que a gente contou bem a história de fé e de uma maneira generosa que era a Vó Laís, a famosa Vó Laís, né? Que é uma história fantástica. Eu adoro a história de vida dela e que eu tenho certeza que influenciou muito no jeito que eu sou e no jeito que você também me educou, né? Obrigada pela sua participação, foi muito maravilhoso. E agora, para finalizar, vou te dar um presente que eu quero ver se assim você começa a malhar, viu, dona Valéria? Trudilu, que é um parceiro nosso. Espero que você goste. Muito obrigada. Um beijo, gente. Até o próximo Fala, Nath.